Olá, tudo bem? Meu nome é Sun e no vídeo de hoje eu vou falar do deus dos trovões da mitologia chinesa chamado Lei Gong. Lei Gong, ele é o regente dos trovões e das tempestades, mas tem uma outra coisa, uma outra missão que ele tem além de reger esses elementos, que é a missão de ser um punidor divino. Então ele é aquele deus que assim, quando tem algum malfeitor, alguém que pratica uma injustiça, né, prejudica os outros e consegue escapar da justiça humana, né, quando a justiça humana é falha, ele vai lá e pune essa pessoa em nome da justiça celestial. Por isso que ele tem uma função de punidor divino, né? Então essa seria a sua missão. Tanto que quando tem um som de trovão no céu, uma trovoada no céu, historicamente, na mitologia, o pessoal associava que era o deus dos trovões caçando, né, indo em busca de um malfeitor para puni-lo pelas suas más ações, né? Agora, qual que é a origem desse deus trovão? O Lei Gong, ele nem sempre foi um deus, diferentemente de muitas histórias de deuses, né? Ele, na verdade, era um humano. Mas era um humano que não era tão humano assim. Por quê? Porque a origem dele é muito extraordinária. É que nem Nesa, né? Ele era humano, mas assim, nasceu de uma bola de carne, uma coisa totalmente surreal. O Lei Gong é a mesma coisa. Ele era um humano que nasceu de um ovo, né? Então, esse ovo foi atingido por um raio mágico e aí deu origem ao Lei Gong, que na época, na sua versão humana, se chamava Lei Zhenzi. Lei Zhenzi, então, foi adotado, né, por um casal muito benevolente. Mas um dia, quando ele cresceu, o seu pai adotivo, ele acabou sequestrado, né? Ele sofreu um golpe de um inimigo, né? E aí esse inimigo estava lá querendo matar o pai adotivo do Lei Zhenzi. Para salvar o pai, o Lei Zhenzi, então ele percorreu uma colina, subiu uma colina e no topo da colina encontrou um pessegueiro mágico, né, de onde estava brotando vários pêssegos, né? E aí vale uma nota cultural, porque pêssego é uma fruta com uma grande simbologia na China. Pêssego é um fruto muito associado à imortalidade, poderes divinos, mas também mais ligado para essa questão de longevidade, imortalidade, mas é um fruto divino, um fruto mágico, né? Tanto que, na mitologia chinesa, nós temos também a figura da Rainha Mãe do Oeste, né, que é bem famosa, principalmente na história do Sun Wukong, do Rei Macaco, né, que ela é a imperatriz celestial, ela tinha um bosque de pessegueiros, e esse bosque de pessegueiros dava justamente pêssegos com poderes de conferir imortalidade para as pessoas que comessem esses pêssegos, né? Então, você vê que sempre tem essa associação de pêssego com poderes e com imortalidade dentro da mitologia chinesa. Bom, então nessa história aparecem pêssegos mágicos novamente. O Lei Zhenzi alcança o topo da colina, encontra pêssegos mágicos e acreditando que o poder desses pêssegos mágicos conseguirá salvar o seu pai, ajudá-lo a resgatar seu pai, ele vai lá e come esses pêssegos. Quando ele comeu esse pêssego, veio uma transformação, né? Porque esses pêssegos fizeram com que ele se transformasse fisicamente, que ele sofresse uma metamorfose. Então, ele virou um monstro, né? Então, tudo bem, ele ganhou superpoderes, ficou super forte, mas a sua aparência alterou completamente. A sua pele ficou azul, brotaram duas asas, né? Assim, as suas mãos se transformaram em garras e o seu rosto, que era um rosto humano normal, agora é o rosto de uma ave. Então, o seu rosto tem até um bico, né? Então, o Lei Zhenzi, ele se transformou numa quimera, metade humano, metade águia, metade ave, né?
E aí, com os poderes que ele ganhou agora, ele conseguiu resgatar o seu pai. E não só resgatar o seu pai, como o imperador de Jade, vendo no que ele se transformou, percebeu que, bom, claro que ele não vai mais conseguir viver na humanidade. Então, fez com que, fez o que achou que era o mais óbvio, o caminho mais óbvio de ser adotado naquele momento. O transformou em Deus dos Trovões, né? Então, foi nesse momento que ele foi nomeado como Deus dos Trovões. Agora, a aparência dele é essa, então, né, de uma quimera, uma forma humanoide, pele azul, asas, garra, é uma figura bem assustadora mesmo, mas assim, não é porque ele tem uma forma assustadora que ele é mau, é ruim, não, ele é apenas uma pessoa, um deus, que é um pouco pavio curto, né? Então, ele tem uma aparência monstruosa, tem um jeito pavio curto, meio impossível, mas ele não é ruim não, viu? Ele só é justiceiro. Então, se você é uma pessoa que pratica o mal, que prejudica os outros, ele vai atrás de você sem muita misericórdia. Mas, se você é uma pessoa que está, vivendo a sua vida, ou até beneficia os outros, pratica o bem, sabe? Ele tá lá de braços abertos, né? Então, é bem tranquilo nesse ponto. Ele é apenas um justiceiro. E quando ele encontra uma pessoa que pratica o mal, um criminoso, ele vai lá e taca um raio mesmo. Então, é pra fuzilar, né? Então, quais são os instrumentos dele para fazer a justiça divina? Ele tem um tambor, então a imagem desse Deus trovão é sempre acompanhado de um tambor, de um martelo, né, que são os instrumentos para gerar os sons da trovoada, né? E além disso, ele tem uma estaca, que é um instrumento que ele usa para matar seus inimigos, além do raio, né? Então essa estaca seria o instrumento de caça dele, né, dos inimigos e dos malfeitores. Agora, como que ele produz o efeito da tempestade, né, dos raios, trovoadas, né? Porque ele faz esse trabalho, mas não sozinho. Ele tem toda uma equipe para produzir o efeito de tempestade. Ele é o regente, ele é o líder dessa equipe. Mas quem são os outros componentes do grupo, né? Começando, então, pela esposa dele. A esposa dele, chamada Jianmu, também compõe esse grupo, né? Então, a Jianmu, ela seria, vamos dizer assim, ela seria a mãe dos raios, né? Uma tradução livre aqui. Jianmu significa literalmente mãe dos raios. E como que os dois se conheceram, né? Também tem uma história aqui. Tava um dia, né, de boa lá, uma jovem muito bonita na sua casa. E aí o que acontece? Essa jovem, ela tem uma mãe muito idosa que não estava mais conseguindo comer direito coisas duras, não estava mais conseguindo mastigar, né? E aí ela tinha em casa uma porção de arroz com casca, que é um arroz muito duro, que assim, se você não tem dentes mais firmes, mais fortes, você não consegue mesmo aproveitar, né? E aí, como a mãe dela estava com essa saúde mais fragilizada, porque era mais idosa, ela não conseguia consumir esse arroz duro, né? Então acabou estragando e a filha teve que jogar fora. Por coincidência, nesse exato momento, estava passando no céu o Deus Trovão, Leigon. O que acontece é que toda vez que o Leigon passa por um lugar, o céu escurece, né? Que é esse efeito da tempestade chegando, né? O céu se fecha, fica nublado, aquela coisa. E aí, o problema é que quando o céu escurece, Leigon não consegue enxergar direito o que está acontecendo na Terra. Então, o que ele viu lá de cima foi, nossa, uma moça desperdiçando comida. A moça estava lá jogando fora um monte de arroz. Imagine que absurdo, né? Tempos de fome, tempos de escassez, a mulher me desperdiçando comida, que absurdo. Aí assim, impossível, pavio curto, né? Ele acabou tacando um raio na mulher. Só por isso. Ai, desperdiçou comida. Taquei um raio nela. Matou a mulher. Quando o imperador de Jade
descobriu esse absurdo, ficou bem bravo, né? Tipo, cara, eu não te transformei em Deus pra você ficar fazendo besteira desse jeito. Você não consegue enxergar direito o que você faz, age por impulsividade e mata inocente. Tipo, eu não te dei poderes pra isso, né? Então, o imperador de Jade puniu, né, o Leigon. Enfim, ele tinha que mesmo sofrer uma consequência, recebeu uma punição. E o imperador de Jade também ressuscitou a mulher, a Jianmu, no caso, né? E aí ele falou pro Leigon, olha, eu ressuscitei a Jianmu, você vai se casar com ela, e a partir de agora, antes de você tacar qualquer raio em qualquer pessoa, ela vai iluminar o céu para você realmente conseguir enxergar no que você está atacando o raio ou o que realmente está acontecendo, que é para você não cometer injustiças de novo, fazer besteira de novo. E é por isso que desde então, toda vez antes de vir uma trovoada, vem um raio no céu para iluminar o céu e dar um toque, né, para o Leigon, o Deus Trovão, realmente enxergar o que ele está fazendo, né, o inimigo que ele está atacando, né. Então essa é a história de Jianmu, e a Jianmu sempre segura nas suas duas mãos um par de espelhos, que é um instrumento dela para fazer sair faísca, sair luz, né? Sabe aquele jogo de luzes, quando você coloca um espelho para refletir a luz do sol e fica um brilho bem forte? É essa lógica que o pessoal usou para criar a imagem da Jianmu, né? Esse par de espelhos dela serviria para fazer a luz dos raios. Aí, além da Jianmu, a gente tem também o Yunton. O Yunton é o jovem das nuvens, tradução livre aqui. A função dele é chicotear as nuvens para que elas se movimentem, se mexam no céu, né? Além do Yunton, nós temos também o Yuxi. Yuxi é o mestre das chuvas e ele carrega a água das chuvas num caldeirão que ele segura na mão. E nós temos também o Fenbo, ou Fenpopô. São duas versões. O Fenbo é um homem e Fenpopô é uma versão que surgiu depois, que seria então uma senhora, uma mulher, né? Mas, num caso ou outro, a tradução seria tio ou tia do vento. E essa divindade, ele tem por missão justamente manipular o poder dos ventos, mover a força dos ventos, né? E ele carrega a força, o potencial dos ventos dentro de um saco que ele carrega sempre com ele. Aí, quando ele está muito bravo, muito agitado, né? O vento dentro desse saco também fica rodando super rápido, fica super agitado. E aí, quando escapa por algum motivo, quando ele libera esse vento por algum motivo, é vento de tempestade, né? É vento forte. Aí, além disso, o Fenbo também consegue se transformar em um dragão. É uma forma possível dele. E o detalhe é que quando ele se transforma em um dragão, ele fica um pouco mais violento, fica um pouco mais caótico, porque, quando ele se transforma num dragão, ele fica meio irracional, assim, ele fica muito caótico, né? Tanto que existe uma expressão na China, expressão não, a palavra mesmo, né? Para chamar tornado, que é Long Juanfen. O Long Juanfen significa literalmente os ventos girantes do dragão. Ou seja, quando esse Fenbo se transforma no dragão, fica meio doido, ele fica girando, girando, e isso seria um tornado, né? Então é o poder destrutivo e caótico de um tornado, aqui representado como o dragão, né? O Fenbo. Então, gente, basicamente, né, a história do Deus Trovão é essa, né? A equipe que ele tem para produzir as tempestades são esses personagens que eu apresentei aqui. E é isso, né? Muito obrigada, até a próxima!